Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Albert Glésia e o nosso intuito é falar com vocês a respeito de estrutura de palavras, certo? Então, inicialmente vamos recapitular o conceito de morfemas. Guarde isso, morfemas são unidades mínimas. Unidades mínimas por que, Albert? Porque já não cabe mais nenhuma divisão. E, diferentemente da sílaba, o morfema ele agrega uma significação à palavra. Tá joia? Exemplo, escola e descolar. Veja, se eu fizer a separação de sílabas, eu tenho então 3 sílabas aí, como vocês podem ver, né? A sílaba 1, a sílaba 2 e a sílaba 3, certo? Nenhuma dessas sílabas possui em si mesma uma significação. A situação é diferente quando eu faço a divisão de morfemas, tá? Repare que agora eu só tenho 2 elementos, diferente do caso anterior. Então, ó, eu tenho o primeiro elemento, que eu já posso adiantar para você e dizer que se trata de um radical. E agora eu tenho o segundo elemento, que eu também já posso adiantar para você, e dizer que se chama vogal temática. Cada elemento ou cada morfema tem um significado. O radical traz a significação básica da palavra. E quando você associa a vogal temática ao radical, você então tem o tema da palavra. Descolar, repare, eu tenho novamente 3 sílabas. Ó, 1, 2 e 3, certo? Repetindo, nenhuma dessas sílabas traz em si mesma um significado para a palavra. A situação é diferente quando eu tenho então a divisão de morfemas. Por exemplo, você sabe que descolar, esse elemento aqui, ó, des, chamado também de prefixo, pode anotar aí, ó, já vamos adiantando o ensinamento. Esse prefixo des, ele dá uma ideia de ausência de cola, não é? Colar e descolar traz até uma ideia oposta, né? Faz uma objeção à ação de colar. Agora é descolar, né? É uma ideia contrária à ideia de colar. E aí, o que eu tenho aqui, ó? O radical da palavra, tá? Repare que ao radical eu sempre estou associando alguns morfemas. Ó, eu tenho o morfema A, que também é chamado de vogal temática, e eu tenho aqui, ó, o morfema R, que é chamado de desinência, que vai indicar que esse verbo está no infinitivo. Nenhuma dessas informações eu consigo obter com a simples separação de sílabas. Eu só consigo perceber isso quando então faço o estudo dos morfemas da palavra. Classificação dos morfemas. Bom, o primeiro deles é chamado de radical, também conhecido como morfema lexical. E eu peço que você guarde essa palavra, porque ela pode aparecer em prova. O radical contém a significação básica da palavra e ele pode ser comum a um mesmo conjunto de palavras. O interessante é que quando você tem palavras que possuem um mesmo radical, vêm da mesma família, vêm da mesma raiz, essas palavras então são chamadas de palavras cognatas. Esse é mais um termo que você precisa gravar para não ser surpreendido em prova. Então você está vendo aí, ó, na palavra ferreiro, ferro e ferradura, olha aí, a mesma raiz, né? Vamos chamar assim. É claro que
tecnicamente raiz e radical tem uma diferença, mas aqui, a grosso modo, a gente está chamando, tá, de tudo a mesma coisa aqui, mas a gente sabe que tecnicamente tem uma diferença. Terra, terreno e terreiro são palavras cognatas. O mesmo acontece com carro, carroça e carruagem. Outro tipo de morfema que você precisa conhecer é o afixo. Albert, eu não conheço o afixo. Conhece sim, querido. O afixo, ele pode ser chamado de prefixo, tá? Ó. Prefixo ou, vamos puxar aqui, sufixo. Tá joia? Qual é a característica do afixo? Em primeiro lugar, ele tem a capacidade de alterar a significação básica da palavra. Ele também pode alterar o que? A classe gramatical dela. Vamos ver. Repare, a palavra leal. Quando eu emprego o prefixo, e eu quero lembrar uma coisa para você, ó. O prefixo, ele é colocado antes do radical, tá ok? Veja, ó. Olha aqui, antes do radical, tá bom? O que aparece depois é o sufixo. Bom, mas repare que desleal é o contrário de leal e infeliz, obviamente, é o contrário de feliz. Então veja que o prefixo alterou a significação básica da palavra. Agora eu vou trabalhar com os sufixos. Lembrando que o sufixo ele é colocado após o radical da palavra, certo? Então eu tenho aqui, ó, na palavra feliz, tudo é radical. Tá joia? Tudo é radical. Feliz é um adjetivo, porém a palavra felizmente é um advérbio. Houve uma alteração na classe gramatical da palavra. Favor, tudo é radical também. Vamos anotar aqui para você acompanhar e não se perder. Veja, qual é a classe gramatical? Substantivo. Agora eu vou colocar o elemento e ser. Olha aquele aqui, ó, depois do radical. Vamos anotar aqui também. Tá? Favorecer, eu favoreço, tu favoreces, ele favorece, por aí vai. Então veja, eu saí do substantivo e passei a ter um verbo. Tudo graças ao emprego do sufixo. Mais um tipo de morfema para você, vogal temática. A vogal temática, ela vai ligar o radical às desinências. É interessante você entender o que é tema, porque isso também pode ser objeto de uma questão de prova. O tema surge quando você faz a união do radical com a vogal temática da palavra. Veja, lata, combate e livro. Então eu tenho aqui, ó, o radical e eu tenho a vogal temática. Combate, radical, certo? E vogal temática. Livro, anote aí, radical e vogal temática. Agora repare, lata, combate e livro são substantivos. Então é natural que eu fale de vogal temática nominal. É interessante você perceber que as letrinhas A, E e O serão vogais temáticas quando elas forem pronunciadas fracamente, isto é, quando elas forem átonas e estiverem no final da palavra. Agora, eu apresento para você verbos, ok? Cantar, vender e partir. O verbo também tem vogal temática. E é interessante você perceber que é a vogal temática que vai dizer para mim
a qual conjugação o verbo pertence. Então veja, primeira conjugação, tá vendo aí? A vogal temática é a, certo? Segunda conjugação, olha aí, a vogal temática é a letra E. E a terceira conjugação, anote aí, a vogal temática é a letrinha I, tá certo? Fique atento com as palavras que terminam em vogal tônica. Vamos voltar um pouquinho aqui, olha só, vogais átonas, né, elas indicam vogal temática. Se a vogal for tônica, aí você vai estar diante de radical, ela vai integrar o radical. Então, ó, sofá, tudo aqui é radical. Café, tudo é radical. Cipó, tudo é radical. Quando a palavra também termina com consoante, né, quando a consoante integra a palavra de origem, olha só, no seu final, obviamente, tudo vai ser radical. Outro cuidado que você tem que tomar é em relação ao verbo por. Por quê? Nessa forma, a vogal temática não aparece. Ela está oculta. Você, para encontrar a vogal temática, você tem que voltar no tempo. Esse verbo, ele era assim, ó, poeri, tá ok? Então, antigamente, a vogal temática estava explícita. Hoje em dia, a vogal temática está implícita. Ela apagou, ela desapareceu. Mas o verbo por, cuidado, tá? Se alguém perguntar isso para você em prova, ó, o verbo por pertence também à segunda conjugação. Outro morfema para você, desinência, chamado também de morfema flexional. Albert, por que é um morfema flexional? Porque é esse morfema o responsável pela flexão da palavra em gênero, número e modo e tempo também, quando nós estivermos tratando de verbos, tá ok? Então veja, ó, indica as flexões das palavras variáveis. Como assim, Albert? Veja bem, nem toda palavra se flexiona. Preposição, por exemplo, não tem plural, não tem gênero. O advérbio também não tem plural, também não tem gênero. Então, cuidado, tá? Essas flexões, elas valem apenas, naturalmente, para as palavras que podem sofrer variação. Então, veja, menino, menina, garoto, garota. Bom, menino, indiscutivelmente, pertence ao gênero masculino. Menina, por outro lado, pertence ao gênero feminino. Albert, como é que você consegue fazer essa distinção? Simples, por causa da desinência. Você lembra o que eu disse? Que eu estou diante de um morfema flexional que vai possibilitar a flexão das palavras? Então, menina se flexionou em gênero. Olha lá, gênero masculino, gênero feminino. Garoto, semelhantemente, é do gênero masculino. Eu reconheço isso por causa da desinência nominal que indica o gênero. Olha aqui a oposição do gênero masculino. Olha aqui o azinho indicando que essa palavra pertence ao gênero feminino. Tá ok? Agora veja, palavra mar e a palavra giz. Aguenta aí. Na palavra mar, repare, ela terminou por consoante. Na palavra giz, também eu tenho outra consoante final.
a palavra mar é radical, a palavra giz também é radical. Quando eu pluralizo a palavra mar, olha o que surge aqui. Uma desinência nominal, indicando o plural, isto é, indicando o número, tá? Em oposição ao singular. Você sabe que mar, obviamente, eu tenho o quê? Singular, não é verdade? Pronto, singular. E o mesmo acontece com giz. E o plural, gizes. Eu só consigo reconhecer que essa palavra está no plural, ou seja, que sofreu uma variação de número, graças à desinência, também chamada de morfema flexional. Agora, eu saí do nome, saí do substantivo e fui para o verbo. Verbo também tem desinência. Enquanto que no nome a desinência vai marcar o gênero e o número, no verbo a desinência vai marcar modo e tempo, e também número e pessoa. Então, é comum eu representar assim, ó, desinência verbal de número e pessoa. E aqui é comum eu representar assim, ó, desinência verbal, porque agora eu estou tratando de verbo, desinência verbal, modo temporal. Tá ok? Veja, a desinência vá é que me permite compreender que esse verbo está conjugado no modo, ou melhor, no tempo, né? Vamos falar o tempo primeiramente. No pretérito, olha aí, ó. Pretérito imperfeito do modo indicativo, graças a essa desinência aqui. Por outro lado, é a desinência mos que me permite compreender que eu estou na primeira pessoa do plural, tá? Representado pelo pronome nós. Nós estudávamos. Vamos ver um outro exemplo. Venderíeis. Veja, eu tenho ali duas desinências também. A primeira delas, uri, me permite compreender que esse verbo está flexionado ou conjugado no futuro do pretérito, do modo indicativo. Certo? E é a segunda desinência que eu estou circulando aqui para você, que me permite compreender que agora eu tenho o quê? A segunda pessoa do plural, representado pelo pronome vós. Tá certo? Fica a dica aí para você, moçada. Olha só. Desinência nominal de gênero e vogal temática nominal. Por que essa confusão? E eu chamo a sua atenção. Pelo seguinte. Desinência nominal, você tem o a, você tem o e, você tem o o. Concorda? E a vogal temática? Também a mesma coisa. Tá? Você pode ter aqui, ó, a desinência nominal e vogal
temática. Quando é que eu estou diante de um caso e do outro caso? Simples. A desinência nominal, presta atenção, desinência nominal de gênero vai possibilitar você a fazer o quê? A distinção, a flexão entre masculino e feminino. Como é que você sabe que moço é uma palavra do gênero masculino? Graças ao ó. Então, ó, você sabe que está diante de uma palavra do gênero masculino. E como é que você sabe que moça pertence ao gênero feminino? Graças a quê? Ao a. Então, você sabe que essa palavra... Opa, escrevi errado aqui, vamos apagar. Olha aí, tá bom assim, feminino. Bom, então, quando eu não puder fazer a distinção entre os gêneros masculino e feminino, aí sim eu estarei diante de uma vogal temática. Veja, mesa, dente e livro. Eu quero perguntar uma coisa a você. Por um acaso, você tem o masculino de mesa? Não. Você tem o feminino de dente? Não. Você tem o feminino de livro? Também não. Então, o que acontece aqui? Mesa, eu tenho o radical com a sua vogal temática. O que é isso aqui? É o tema da palavra. Dente, a mesma coisa, radical e a sua vogal temática. E aí eu tenho o tema da palavra. Livro, semelhantemente, ó, radical e vogal temática. Eu não consigo agora fazer a distinção de gênero. Vogal e consoante de ligação, galera, olha só. A rigor, a vogal e a consoante de ligação não são morfemas, tá bom? Olha só, essencialmente não são morfemas. Por quê? Porque elas não acrescentam significado à palavra. Você deve lembrar do nosso iniciozinho, quando eu disse que o morfema é uma unidade indivisível, né? É a menor unidade significativa da palavra. Se a vogal e a consoante não acrescentam nenhum significado, né? Não tem essa característica, então, a rigor, não são morfemas. Então, para que a gente estuda e para que ela existe? Bom, a vogal e a consoante de ligação existem apenas para facilitar o quê? A estruturação e a pronúncia das palavras. Repare como é que isso funciona na prática. Eu tenho aqui, ó, dois elementos, tá? Eu tenho o sufixo dade e eu tenho o radical, ó. Veja, eu tenho que unir esses dois elementos. Como é que eu faço? Eu lanço mão da minha vogal de ligação. Eu vou chamar de VL, tá ok? Eu tenho gás e metro. Ó, dois elementos. Quero uni-los. Como é que eu faço? O que vai me possibilitar concretizar essa união? Mais uma vez surge a vogal de ligação. Guri mais ada, né? Eu tenho aqui, ó, o sufixo ada e o radical. Vou colocar assim, tá, galera? Para facilitar aqui, ó. Radical e o sufixo. O que apareceu aqui possibilitando a união desses dois elementos? Agora já não é mais a vogal, agora é a consoante de ligação. Mesma coisa vai acontecer com paulada, consoante de ligação, tá? E cafeteira, tá? Outra consoante de ligação aqui para você, tá? Café, repare, ó. A vogal não é átona, a vogal é o quê? Tônica. Então, tudo aqui é o quê, galera? Tudo aqui é o
radical. E o eira? Eira é o sufixo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo bloco.